Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual, estamos de volta e dessa vez com um direcionamento especial para a nossa entrevista, porque nós temos a honra de participar de um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, que é intitulado Capitalismo, Trabalho Escravo Contemporâneo e Comunicação em Rede, né? Muito nos honra estar lá com a professora Lucy Faria Pinheiro, que é a coordenadora, e com a Luciana Gonzaga Bittencourt, que também faz parte da coordenação. Esse programa ele é da área, obviamente, de Direitos Humanos e Justiça, e tem parceiros muito importantes, como a Prefeitura de Maricá, por exemplo, entre outros, né? A gente vai colocar aí um cartaz do programa, e vocês vão ter a oportunidade de ver quais são os parceiros com os quais a gente se sente muito honrado de estar junto nesse programa. E nesse programa tem várias palestras, várias lives, né? E a gente já entrevistou aqui a professora Marcela Menezes, falando da economia, né? E as consequências do neoliberalismo para o mundo do trabalho. E um outro palestrante, que é o nosso querido Frei Xavier Plassat, espero que esteja falando o nome certo, né? Que muito nos honra também estar aqui. Eu, pessoalmente, vou abrir aqui uma questão pessoal. O Frei escreveu um livro da biografia do Frei Tito. E o Frei Tito é muito querido, ele foi, infelizmente, perseguido pela ditadura e foi torturado, aí no exílio acabou morrendo. E o Frei Tito casou meu pai com a minha mãe. Meu pai era judeu, a minha mãe católica, e meu pai queria se casar sem se converter, foi uma dificuldade na igreja, foi até o cardeal, mas o Frei Tito fez a cerimônia lá de casamento. Então, eu sou muito grato ao Frei Tito. O mundo é pequeno, hein? Como? O mundo é pequeno. O mundo é muito pequeno, exatamente. Mas o Frei Xavier ele trabalha, ele coordena para a Comissão Pastoral da Terra, né, a campanha nacional de combate ao trabalho escravo. Então, é uma personalidade com muita riqueza de histórico. E a gente dá boas-vindas, então, ao Frei Xavier. E me perdoe se eu pronunciei seu outro nome errado, tá bom? Não, mas está correto. Plaçar mesmo. Ah, então tá bom. Então, seja bem-vindo aqui. Eu estou aqui ao lado do Hélio Silveira, que é economista, aposentado do BNDES. A gente trabalha muito na linha do desenvolvimentismo, né? Que está muito esquecido no Brasil, é o desenvolvimento realmente sustentável, né? Não só ecologicamente. E com a Alana Granda, jornalista, e que também faz parte aqui da nossa turma. Pode ser que chegue alguém no meio do botequim, é assim, né? Às vezes chega alguém no meio e só vai enriquecer a nossa conversa. Mas, enfim, seja bem-vindo, Frei Xavier. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite. Eu espero que vou dar conta do recado. Vamos ver. Com certeza. A gente aqui, tradicionalmente, concede à Alana, né, a primeira pergunta, por ser a representante das mulheres aqui, junto com a Marina Neri, que não está aqui hoje. Vai, Alana. Frei Xavier, queríamos saber o seguinte: essa sua luta contra o trabalho escravo, quantos trabalhadores vocês conseguiram resgatar até hoje, aqui no Brasil? E qual é a região do Brasil onde são mais encontrados esses trabalhadores escravos? Sim, é uma questão logo ampla, né? Quem resgata os trabalhadores em situação de escravo não somos nós, da Comissão Pastoral da Terra, né? Contribuímos
para que isso aconteça, claro, especialmente por meio de denúncias, mas quem realiza o resgate é todo um sistema montado a partir da criação do Grupo MOVE de Fiscalização, que foi instituído em 1995, ainda na presidência do Fernando Henrique Cardoso, e que conheceu um desenvolvimento mais importante a partir de 2003. Eu vou lhe dar em primeira mão os dados mais apurados que eu consegui atualizar até 11 de setembro, data bem simbólica, né? Os casos de trabalho escravo durante esse tempo todo, de 95 até 11 de setembro, nós identificamos, quando eu falo nós, então, esse nós que incorpora todos os parceiros do combate ao trabalho escravo, mas especificamente a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal também, mas geralmente as equipes do Grupo MOVE sempre são coordenadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, 4.004 casos. Um caso significa uma carvoaria, uma fazenda, um restaurante, uma confecção, que pode ter entre 1 e, às vezes, 1.000 empregados. Né? Um canavial, nos tempos heróicos do grande período de resgate em canaviais, podia se encontrar 1.000 pessoas de uma vez. Então, desses 4.004 casos, eu tenho a informação de que foram fiscalizados quase 3.000 deles. Vou lhe dar um número exato, né? 2.981. E isso que envolvia os 4.004 casos, quase 100.000 pessoas, 98.411 trabalhadores, deles foram resgatados 56.938 até a presente data. Se a gente acrescenta esse número, aqueles que foram encontrados em situação de trabalho escravo, mas que por alguma razão de força maior não tiveram como ser resgatados, nós chegamos a quase 60.000, 59.579. Interessante notar que desse total, o componente Amazônia legal representa 2/3 dos casos identificados, ou seja, 2.601% das pessoas envolvidas, ou seja, 59.951, 50% dos resgatados, ou seja, 28.210. Esse número, ele poderia ser muito maior se dos casos denunciados na Amazônia, a totalidade tivesse sido fiscalizada, né? Que é muito longe de ser o caso. Na Amazônia foram identificados 2.619 casos, mas 1 em cada 3, praticamente, não foi fiscalizado. É a região mais difícil de acesso, e nos anos em que a demanda era pletórica, nós recebíamos dezenas de denúncias, nem todas chegavam a ser levadas a uma investigação, que é muito frustrante. Então, nos tempos mais recentes, eu devo dizer que a proporção de denúncias que chega através da nossa campanha, da Comissão Pastoral da Terra, e dos nossos mais próximos parceiros, né, nessa campanha, tendeu a reduzir, né? Mas
decorrer de todos esses anos, 40% das denúncias foram fornecidas através de relatos recebidos de trabalhador que procuraram a CPT, geralmente depois de ter fugido daquela fazenda. Um número, uma proporção que nos anos heróicos foi perto de 80%, né? Mas que ultimamente caiu abaixo de 15%. Por várias razões. Primeiro, que muitos trabalhadores hoje são mais inibidos a denunciar, por algumas razões que a gente pode discutir depois, e quando querem denunciar, também encontram novos canais que não existiam anteriormente, né? Ministério Público do Trabalho, mais descentralizado, Disque 100, aplicativo, enfim, tem modalidades mais diversas e confiáveis que não existiam antes e que fazia com que a CPT podia aparecer como o porto da salvação, né? Para muitos desses trabalhadores que conheciam, por ouvir falar, essa CPT como uma entidade que cuidava do pobre, do camponês, do sem terra, do lascado, né? E confiava. Grosso modo, seria isso o panorama. Sim. Inclusive, o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, né, mostra também que dentro das instituições religiosas há várias correntes, né? E essa é uma admirável, né? E já tradicional, né? Agora, eu queria perguntar, eu e o Hélio, a gente vai muito pela vertente econômica, né? Então, para além do Sou neoliberalismo... economista também. É Sou economista? economista de formação, sim. Oh, que ótimo! Porque, além do trabalho escravo já tradicional, esse que talvez, como o Frei Xavier, ouvintes, ele está no Araguaia, em Tocantins, né? Então, ali a barra sempre foi pesada, né? Mas no trabalho moderno, nas cidades também, por dois motivos. Primeiro, pelo próprio neoliberalismo, né? Mas depois também pelo o desenvolvimento das forças produtivas, a indústria cada vez demanda menos mão de obra. Eu e Hélio e o Gustavo Galvão, né, que também é economista, a gente conversa muito sobre esse desafio civilizatório que a gente está vivendo aí. O que fazer, né, se a economia está cada vez mais automatizada, os empregos mais precários? E há uma correlação entre essa precarização do trabalho e com o trabalho praticamente escravo, não é, Frei? Sim, sim. Sim, agora, cuidado com a expressão trabalho quase escravo, praticamente escravo. Nós tentamos utilizar a terminologia de trabalho escravo, que, na verdade, uma compactação da expressão legal trabalho em condição análoga à de escravo, dentro da previsão, vamos dizer, do nosso ordenamento legal. Do contrário, a gente se arrisca a usar noções que muitas vezes aparecem na mídia e que são meio escorregadícias. Trabalho escravo implica determinadas condições que não são as que geralmente a gente imagina: acorrentamento, cerceamento da liberdade de ir e vir. Pode acontecer, claro, mas não é a forma única, eu diria, nem a principal. Né? O trabalho escravo moderno, como também no colonial e imperial, nem sempre se acompanha do cerceamento da liberdade de ir e vir, mas ele se acompanha sempre do tratamento do outro como de uma coisa. Ou seja, ele é um atentado primordial à questão da dignidade, condições degradantes, jornada exaustiva, ao que se acrescenta em determinadas situações a servidão por dia, o trabalho forçado, o isolamento, enfim, e o exercício de ameaças, de violências outras. Né? Então, por isso, desculpe que eu aproveitei o trabalho praticamente escravo, o trabalho precarizado, todo o trabalho precarizado não necessariamente se equivale
vamos dizer, conceitualmente, a trabalho escravo, né? É importante que a gente mantenha, não por como que é elitismo conceitual, mas por precisão da terminologia, senão a gente perde credibilidade depois quando a gente vai denunciar o caso real, né? Mas, perdão, eu interrompi o seu... Não, não, pelo contrário, esclareceu bastante a questão. Hélio, quer seguir nessa linha? Sim, sim. Boa tarde, Frei Xavier. Sabe? Legal ser economista também, então o papo vai fluir mais fácil. Olha só, eu já estou até tomando cuidado, porque como economista a gente fala muito em quase trabalho, quase moeda, não é isso? E hoje a situação está tão drástica que eu ia cair na besteira de falar em trabalho escravo, esse quase trabalho que tem por aí hoje. Mas não vou falar, não, depois que o senhor recomendou, não vou diferenciar a coisa, né? Esse quase trabalho, hoje, ele está oficializado, e a maior hipocrisia é chamar ele de empreendedorismo. Hein? Empreendedorismo, assim. Empreendedorismo, entendeu? Quando você chega e pega uma pessoa, coloca ela em cima de uma bicicleta, geralmente alugada, e vai para fazer entrega de qualquer coisa. E aí ele passa a ser um empreendedor, ele passa a ser, na figura do capitalista, o próprio dono do seu próprio nariz, e ele não tem hora, porque ele vai trabalhar muito mais do que o trabalho escravo, que é o trabalho da sobrevivência, né? Então, a precarização é muito perto dessas condições, né, que o senhor falou, e o pior de tudo, a pessoa ainda se sente um empreendedor, né? Então, é mais ou menos isso que eu e o Rogério e o Gustavo, a gente está querendo demonstrar, e hoje, na situação que está o capitalismo hoje, o trabalho, mesmo formal, é um animal em extinção, né? Então, eu e o Rogério, a gente luta para tentar implantar a renda vitalícia universal, né? Que não é mais uma necessidade só de situações de crise, já é uma situação permanente, não é isso? E isso aí facilitaria um pouco o nosso trabalho, né, dessa luta que a gente tem para fazer o desenvolvimento econômico. É mais ou menos por aí, a renda vitalícia universal? Sim, você é um leitor, imagino eu, do Piketty, Sim. meio contemporâneo, né? Tenho discordância. Eu não li muito, mas eu Ele adquiri está dentro da esses nossa dias, linha, ele né? acabou de publicar um negócio sobre a história da desigualdade, que seria uma síntese de várias obras dele, vou ler um dia desse. Mas não deixa de ser sugestiva algumas propostas que ele faz, né? Perfeito. E, pelo menos o reconhecimento da estrutural desigualdade promovida pelo sistema capitalista. Já é um avanço a estatística que ele levantou. Mas, amigos, o Frei comentou aqui que a partir do governo Fernando Henrique, que é um pouco mais assim suave, né, do que os antecederam, né, começou um efetivo combate, assim, um combate mais efetivo, digamos assim, né, à questão do trabalho escravo. E dentro do que a gente está falando agora, me vem a dúvida em relação ao atual governo, por quê? O papel do Estado numa situação dessa, cada vez mais será preponderante, né? E todos os meios de amenizar as dificuldades do trabalho, do mercado de trabalho, né, se tornam importantes. Por exemplo, as aposentadorias, se fossem melhoradas, ia ter um efeito excelente, né? Porque retiraria alguns aposentados do mercado de trabalho, aumentaria o consumo, né? Bolsas de estudo, que o Hélio fala muito,
horário integral nas escolas, com alimentação. Tudo isso aliviaria, né, o mercado de trabalho, ainda teria um efeito extremamente benéfico na economia. Esse governo atual, ele parece que vai na direção totalmente oposta, não é, Frei? Absolutamente. Agora, interessante, bom, a gente conseguiu derrotar a última tentativa que ele apresentou com aquela medida provisória 1045, que foi objeto de um projeto de lei de conversão, me parece, né, e que foi recusado, né, no Senado, e que justamente de forma cínica, né, pretendia, e parece que o governo não abandonou esse sonho, criar uma sub-CLT, né? A possibilidade de trabalhadores, especialmente entre os jovens e os velhos, de trabalhar sem as condições da CLT e sem acumular direitos, seja para o caso de ser demitido, seja para aposentadoria. Uma situação gravíssima. Agora, mais especificamente em relação a combate ao trabalho escravo, eu diria que, contrário ao que às vezes eu leio, e o que se pensa, o que poderia se pensar, e apesar de todos os efeitos de discursos do Bolsonaro, até o momento eles não conseguiram desmantelar o sistema de combate ao trabalho escravo. Por incrível que pareça, a lista SUS continua sendo publicada. Por incrível que pareça, o número que eu apurei até 11 de setembro de pessoas resgatadas no Brasil passa de 1.000. Ou seja, já passa do número do ano inteiro dos outros 3 anos anteriores. Por incrível que pareça, a gente sabe que, infelizmente, desde a presidência da Dilma, estamos sofrendo de uma escassez de recursos destinados à fiscalização, de uma ausência de contratação, de nenhum concurso ter sido realizado, de forma que hoje está faltando mais ou menos 1.500 vagas que existem teoricamente na carreira de inspeção do trabalho, mas que não são preenchidas por conta das saídas, das aposentadorias, ou seja, nós temos praticamente apenas mal a metade do efetivo teórico disponível para ir a campo. Mesmo assim, eu considero que os nossos fiscais estão tirando leite de pedra, né? Porque trabalham nessas condições que são longe de ser... Claro que a gente não está realizando como ocorreu nos anos de... Deixa-me lembrar... de 2002, 2005, 2008, a gente chegava a 5.300 em 2008, 5.300 libertados num só ano. Claro que entrava quase por metade, às vezes, efetivo de grandes canaviais. E depois, com a mecanização, saíram, vamos dizer, dessa área de trabalho muito problemático. Continua tendo, esporadicamente, casos, mas muito mais raro, né? Enfim, estamos longe desses números, desses tempos, mas não estamos pior, de uma certa maneira, que no tempo do Temer e no final da Dilma, né? Bolsonaro, e aí sobre isso eu estava conversando com o Sakamoto, nós fizemos anteontem uma live da nossa campanha com a participação dele, que é membro da nossa campanha desde o primeiro dia, bom se dizer, né? Que provavelmente a turma do Bolsonaro sabe o quanto custaria para a economia brasileira apresentar
uma destruição desses instrumentos de política de combate ao trabalho escravo nesse exato momento, né? Quando você tem a presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, que anuncia essa semana a construção de mecanismos para barrar a importação de produtos com indício de trabalho forçado na União Europeia, né? Quando você tem nos Estados Unidos vários movimentos também que estão trabalhando ao reforço da vigilância da alfândega sobre os produtos importados que tenham indício de trabalho. Claro que isso são mecanismos também que podemos analisar. Mas é protecionismo. Claro que é protecionismo, mas é um protecionismo, eu diria, até que tem aspectos éticos, entre aspas, além de egoísta, né? Que são egoístas ao mesmo tempo, mas éticos por outro lado. Já se essas medidas impõem que todo mundo joga na mesma regra do jogo e que não tenha, em algum lugar do mundo, autorização para um Brasil da vida jogar com regras diferentes e entrar no mercado com produtos onde o lucro é exagerado, porque o custo de mão de obra é exageradamente próximo de zero por ser trabalho escravo. Então, provavelmente, existe uma mínima consciência desse ambiente internacional que não autoriza, no presente momento, fazer qualquer coisa. A questão do meio ambiente demonstra também a contradição na qual se encontra o governo, né? De ter que anunciar alguma coisa na Assembleia da ONU e de mostrar resultado, e, ao mesmo tempo, se expondo a não ter nada que apresentar. Lembrando que o nosso canal é Botequim Virtual 2020, está disponível lá no YouTube, tem essa e muitas outras entrevistas de grande peso, como vocês estão vendo aí, a do Frei Xavier. E vamos lá, Alana, Botequim Virtual, informação na dose certa. Frei, uma dúvida, uma curiosidade. Essas criaturas, essas pessoas que são resgatadas do trabalho escravo, elas conseguem receber alguma indenização? E de quem deveria ser essa indenização? Por parte do empregador, entre aspas, ou do Estado, do governo? Então, não, é uma pergunta bem essencial. Primeiro, uma precisão. Dos números que eu citei, eles são um pouco além dos números oficiais da Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Que hoje estaria mais ou menos com, se a gente pega exclusivamente os que são resgatados na presença de um fiscal do trabalho, nós estamos com um número de 54.096 no dia 11 de setembro. Que é um pouco menos dos 56 mil e tanto que eu citei, porque eu incluí algumas libertações que são realizadas uma vez pela Polícia Civil, sozinho, pela Polícia Federal, sozinho, pelo MPT, sozinho. É importante destacar esse detalhe, pode parecer um detalhe, porque a competência de qualificação de trabalho escravo é do fiscal do trabalho. E ele que tem o poder de desconstruir uma relação de trabalho ilegal que lhe flagra. E quando ele constata uma situação de trabalho escravo, ele faz que a gente chama uma rescisão do contrato de trabalho, mesmo que não haja contrato de trabalho, ele calcula o que seria esse contrato de trabalho se tivesse vigorado desde o tempo que o trabalhador iniciou a prestação de serviço, e calcula uma rescisão e todos os direitos aferentes a essa rescisão. E o empregador que tem que pagar tudo. Então, todos esses trabalhadores resgatados, em tese, receberam o valor dos salários sonegados e também dos direitos sociais sonegados. Mas não só isso
como o crime de trabalho escravo ele tem implicações em termos de violação de direitos indisponíveis, que a gente chama de direitos coletivos, e também de direitos pessoais, direitos morais, o Ministério Público do Trabalho, cada vez mais, nos últimos anos, mas já começou desde o início dos anos 2002, 2003, tem costume de entrar com ação civil pública, ou se o empregador é disposto a negociar com um termo de ajustamento de conduta, no qual estipula obrigações de fazer ou não fazer, não recomece fazer isso, instala equipamento de proteção aqui, etc., etc., mas paga também, obrigação de pagar indenização por danos morais, coletivos ou individuais, ou né? Então, isso tem sido bastante importante, porque cumpre uma função, ao mesmo tempo, educativa, uma função reparativa, eu poderia dizer, e uma função dissuasiva, porque pelo alto valor ao qual tem chegado algumas indenizações, o cara vai ter que refletir mais vezes antes de repetir a dose. Eles podem ser destinatários de indenizações por danos morais individuais e algumas coletividades ou o fundo do amparo ao trabalhador pode ser destinatário de valores que a gente chama de indenizações por danos morais coletivos. Por exemplo, uma parte da nossa campanha tem conseguido ser destinatário desses recursos para realizar algumas das nossas atividades. É interessante que, assim, o ciclo se fecha. No entanto, isso é longe de ser uma solução, porque pode-se raciocinar muito simplesmente e pensar, mas esses trabalhadores que são devolvidos ao seu lugar de origem, geralmente o trabalho escravo é resultado de uma migração temporária, nem sempre, mas muitas vezes, devolvidos ao seu lugar de origem, o que mudou na vida deles? A não ser 3 meses de seguro-desemprego, ele ter dessa vez recebido o valor do seu trabalho, mas assim que terminar esses recursos, eles vão se encontrar de novo na mesminha situação que justificou a sua migração por precisão, por necessidade, por falta de alternativa, por falta de alcance das políticas públicas, desde a educação até a reforma agrária. Então, a gente sabe que uma solução muito mais estrutural é necessária para resolver essa questão. De um lado, punindo, tirando o gosto ao infrator de repetir a dose, mas do lado da vítima, fazer tudo o que for possível para reduzir o leque de vulnerabilidade que foi produzido na vida dela, pela omissão desse Estado, pela acumulação histórica de uma discriminação que alcança especificamente o afrodescendente. Enfim, tudo isso nos leva a uma discussão muito mais ampla, que às vezes nós, CPT, ficamos bastante frustrados de ver que às vezes a discussão se reduz a pensar, vamos colocar ele num ciclo de qualificação profissional, vamos fazer dele um pintor ou um condutor de máquinas e resolver o problema. Não resolveu nada, resolveu o problema dele, eventualmente. Mas os outros fulanos que estão na mesminha situação dele, na comunidade de origem, e que não tiveram a sorte de ser fiscalizados e resgatados, não vão receber nenhuma mudança na sua situação. Então, nós temos que utilizar todo e qualquer resgate como um indicador, um mostrador de onde está o problema. E, diagnosticando esse problema, na comunidade de origem, pensar como na rede de instituição, de políticas públicas, do fortalecimento do movimento social, o protagonismo do próprio trabalhador, pode-se construir uma alternativa. A isso sim, a gente começa a pensar em mudança. Isso que nós tentamos
trabalhar, mas é difícil, claro, né? E mais ainda em tempo de pandemia. Só concluindo esse ponto, o fato do trabalhador receber o seguro-desemprego é interessante porque produz informação sobre quem é ele. E eu fui atrás dos dados do seguro-desemprego desde 2003 até janeiro de 2021, vencendo os obstáculos que agora eles pretendem que é protegido pela lei da confidencialidade, etc. Enfim, 38.500 trabalhadores, eu analisei quem são eles, de onde vêm, qual é a idade, qual é a escolaridade. São dados bem básicos deles, perdão, 29%, 30% são analfabetos, 37% têm até o 5º ano incompleto. São 38 mil homens, 36 mil homens, 2.100 mulheres. Invisibilidade da mulher, muitas vezes, não alcançada pela fiscalização, às vezes em situações que são de difícil fiscalização, como o trabalho doméstico, né? Idade, em média, 33 anos, nos dois casos, homem como mulher, e proveniência por grandes regiões, 43% do Nordeste, 23% do Norte e 20% do Centro-Oeste, 6% do Sul, 7% do Sudeste. Números que cresceram um pouco nos últimos anos, quando a fiscalização deixou de privilegiar exclusivamente a área amazônica, né, para ir atrás de outras regiões. E, por exemplo, incrível que pareça, sabe qual é o campeão atual do trabalho escravo no Brasil? Não é mais o Pará, faz muitos anos, não é mais o Maranhão, Tocantins, o Mato Grosso, é Minas Gerais. Minas Gerais. Nós temos... impressionante, né? A média de libertação... A média de libertação nos últimos 6 anos em Minas Gerais foi de 284 pessoas por ano, de 2015 para cá, enquanto o Pará foi 84 pessoas, São Paulo 84, Piauí 62, Goiás 53, Maranhão 46. Ou seja, de longe, Minas Gerais ultrapassa. Bom, tem vários motivos que a gente poderia também examinar, né? Eu costumo dizer, onde a gente procura escravo, a gente encontra. Onde tem uma capacidade de fiscalização forte, uma superintendência motivada, como é o caso de Minas Gerais, aguerrida, mas também onde tem essa situação, especialmente na cafeicultura, né? De tradições que vêm de longe, de forma de trabalho que se assimila à condição genética de escravo. Então, nós temos condições para encontrar, né? Da mesma maneira que a gente começou a encontrar nas confecções de São Paulo, quando começou a procurar, né? Existia antes, obviamente. Às vezes... O que eu ia perguntar era isso. Eu ia perguntar exatamente quais as atividades que mais demandam trabalho, se demandam ou não, né? O que mais se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Mas, bom, eu sei que nosso tempo está se esgotando, aí o Frei, gentilmente... Podemos 10 minutos ainda. 10 minutos, que bom. Então, eu queria abrir um pouco o espaço para o senhor falar da campanha, né? Sim. Efetivamente. Okay. Bom, nossa campanha ela nasceu em 97, de uma ideia bem simples. Na época, nosso regional Araguaia-Tocantins, ele agrupava equipes que eram do sudeste do Pará, do Mato Grosso, pelas ilhas de São Félix do Araguaia e o atual Tocantins. E, vez e outra, nossos companheiros de Mato Grosso, do Pará, traziam casos de trabalho escravo.
E sempre a mesma observação, mas os trabalhadores vinham do Maranhão, vinham do Piauí, vinham de Alagoas, vinham do Tocantins, passaram debaixo do nariz das nossas CPTs que estão ao longo dessa rota, e ninguém percebeu. Como que podemos fazer um trabalho sensato, só no fim da linha? Não adianta nada, quando o leite for derramado, pretender combater o trabalho escravo lá na fronteira agrícola em progresso no Pará e no Mato Grosso. Temos que fazer um trabalho ao longo da rota dessa migração. Aí a ideia de uma campanha que primeiro se dirigia à própria CPT. CPT, abre o olho, abre o olho. Foi isso o nosso lema, né? Abre o olho para não virar escravo. E esse lema nós o dirigimos ao conjunto da sociedade e ao trabalhador. Abre o olho. Porque na época a naturalização do trabalho escravo era tamanho, ela continua, em boa parte, que mesmo a olhando não se via. Né? Aprender a ver, aprender a distinguir, prestar atenção, ser vigilante, criar o reflexo de vigilância. E isso foi o primeiro trabalho da campanha. Mas, claro que não é suficiente denunciar, resgatar, e preciso mudar as condições. Então, todo um trabalho também de advocacy, de pressões para novas políticas públicas acontecer, botar a boca no trombone. Lá fora, a gente foi denunciar o caso José Pereira, o caso Brasil Verde, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana, em 2016, rendeu uma sentença fantástica, do ponto de vista do raciocínio que está na base dela, determinando a obrigação para o Estado brasileiro pagar uma indenização a 128 trabalhadores, um valor não irrisório, $40 mil, né? Cada um, 30 mil, alguns deles. E explicando que o trabalho escravo no Brasil não acontece por maldade de alguns seres mal intencionados, mas acontece por uma discriminação estrutural histórica, da qual o Estado brasileiro ainda não adotou nenhuma política consistente para reverter essa situação. Então, tudo esse trabalho nós realizamos através das nossas equipes, que estão mais ou menos atuantes em uma dúzia de regionais, de unidades federais, e nós temos em comum uma estratégia, uma análise em comum e uma metodologia de trabalho, desde a forma como relatar uma denúncia de trabalho escravo para que ela tenha chance de apontar os elementos decisivos que vão determinar uma fiscalização, até a participação nas comissões estaduais de erradicação do trabalho escravo, que monitora a atitude de cada estado, governo e sociedade no combate ao trabalho escravo, na mesma comissão nacional, onde eu também o represento, a CPT, desde 2003. Né? Então, tudo isso em um conjunto de ações que nos obriga também a uma intensa parceria com a universidade, muitas vezes, com o Ministério Público, com a OAB, com o movimento sindical, obviamente, com o Repórter Brasília, entidade desse tipo, e algumas poucas, infelizmente, entidades que mais no ambiente patronal se preocupam também com a imagem suja do Brasil que prejudica o negócio. Né? Existe um Pacto Nacional das Empresas contra o Trabalho Escravo, desde 2004, onde grandes empresas se comprometem em acabar com o trabalho escravo na sua cadeia produtiva. E existe uma entidade que foi criada, chama Impacto, né, que é uma entidade bem interessante, que tenta monitorar a execução desse pacto e fazer proposta construtiva para avançar. Né? Então, é um trabalho a várias mãos, no qual nós temos nossa parte, como Comissão Pastoral da Terra. Tentamos também convencer a igreja, né, a entrar na dança. Há 4, 5 anos, a CNBB determinou que a campanha da fraternidade fosse sobre o tráfico humano. Aí nós entramos de cheio.
que o trabalho escravo no Brasil é a forma principal do tráfico humano. Não vamos buscar números hipotéticos de tráfico humano que acaba, inclusive, sendo muito mínimos, porque o que se consegue flagrar de tráfico humano nas categorias de tráfico de órgãos ou exploração da prostituição é pouca coisa se comparada aos números do trabalho escravo. A categoria principal do tráfico humano no Brasil é o trabalho escravo. Perfeito, querido Frei Xavier, que nos trouxe aqui informações super relevantes a respeito de um tema que essa última afirmação já diz tudo, né? Está acima do tráfico de órgãos, da prostituição, e uma vergonha para o nosso país que ainda exista tanto trabalho escravo. Mas a gente aproveita o slogan, né, de colocar a boca no trombone e abrir o olho para dizer que o Botequim, então, que se faça um trombone permanentemente disponível para qualquer denúncia, qualquer ação dessa turma maravilhosa que atua nesse trabalho, nesse combate ao trabalho escravo. E a gente aproveita esse abre o olho, então, todos devemos abrir o olho, todos os trabalhadores, para não nos tornarmos escravos, para não nos envolvermos em atividades que são análogas ao trabalho escravo, para que abrir o olho para que o Brasil não volte a ser uma colônia exportadora de banana e importadora de bananada, né? Destruição da indústria, destruição das possibilidades enormes, imensas e incalculáveis que o nosso país tem. E o Hélio vai fazer o encerramento do programa, que ele está querendo aí fazer uma última observação. Antes do Hélio, eu só queria lembrar ao pessoal desse nosso trombone aqui, né, que pode ser acessado no YouTube, né, Botequim Virtual 2020. Vocês, por favor, entrem lá, se inscrevam no nosso canal, ajudem a divulgar, cliquem lá no sininho, que toda vez que tiver uma entrevista de grande relevância como essa, vocês vão ser avisados por e-mail, vão ser avisados por todos os canais possíveis. E a gente agradece imensamente ao Frei Xavier e vou deixar, então, o Hélio encerrar o programa hoje. Por favor, Hélio. Perdão, Rogério, eu coloquei no seu Zap um link para o panorama atualizado do trabalho escravo, que é uma gigante base de informações estatísticas em forma de Excel, que é a atualização mais recente de todos esses dados e muito mais que comentamos agora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e esse link estará lá na descrição do vídeo, viu, pessoal? Muito obrigado, Alana, muito obrigado, Hélio. Hélio, é com você. Frei Xavier, é importante, né, a gente falar para o trabalhador, mesmo esse informal, né, esse escravizado, que é muito importante ele se ligar ao sindicato dele, ou a qualquer sindicato que todo trabalhador faça parte. Muitas vezes o trabalhador não quer pagar aquela contribuição sindical, não quer participar politicamente, e nessa hora você vê que o sindicato é um instrumento de defesa do trabalhador, né? Para fortalecer essa figura do sindicato, que anda tão desacreditado em épocas de crise econômica, não é isso? Obrigado. Com certeza. E denunciar, hein? Seja como for, nem que seja pelo o disco 100, hein? Denuncia, tá bom? Ou procura a CPT, tá bom? Okay. Muito obrigado a todos e um abraço. Vamos ficar de olho aberto para não virar escravo. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.